Tá. Vamos sim. Só deixa eu só botar no... você quer ir lendo aí? Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas, sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Já se ajeitou aí, ô? Eu esperando o computador aqui, mas pode ir falando, Marcelo. Bom, O que você encontrou aí mais? Vai lá. primeiro, essa palavra, as mulheres fiquem caladas, é a palavra sigal, né? Manter-se em silêncio, guardar em segredo, né? E ela aparece mais 2 vezes. No 28, diz: não havendo intérprete, fique calado. No 30, diz assim: se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Bom, então o calar aqui é colocado em várias situações aqui, entendeu? Não é só nessa situação da mulher. Então, tem 3 situações que Paulo instrui o calar aqui. Segundo ponto importante é que existem bases textuais de que havia confusão na hora do culto. E eu estava pesquisando aqui, eles tinham muito um culto que chama estáticos, com X, estáticos, que era cultos onde o êxtase espiritual era muito valorizado. Batizado. Na cultura grega, né? Por quê? Você vê que eles tinham vários deuses, adoravam vários, eram muito religiosos, né? E, vamos dizer assim, supersticiosos, né? Idólatras. E o êxtase numa reunião, numa coisa, era assim, tipo o cara ser tomado por Deus e Deus falando através dele. Então, eles tinham
uma visão de um culto muito estático. Por isso que eles ficavam orando em línguas, né? E profetizando aos montes ali, um interrompendo o outro. Então, não havia ordem, não havia disciplina, por isso que ele fala, o profeta está sujeito ao profeta, se o cara está orando, não tem interpretação, fique calado. Então, Paulo está colocando várias ordens, tá? Bom, então, quando você entende que havia confusão, e havia a interrupção, né? E aí o contexto aonde ele fala, né? Porque ele fala julgue, né? Uhum. As profecias um após outro, né? E falando que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, e aí, como em todas as igrejas, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Então, o que está, e aí no 35, se ela quer aprender alguma coisa, tirar dúvida, que fale com seu marido. Por quê? Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Qual que é a ideia que eu captei aqui, né? É o seguinte, as mulheres começarem a falar e a julgar um homem publicamente era vergonhoso. Para Uhum. qualquer um ser julgado publicamente já era vergonhoso, mas a mulher, dentro da cultura Uhum. judaica, né, a mulher falar e julgar, apontar um erro, apontar alguma coisa ali, era muito vergonhoso. Então, e as mulheres, né, muitas falavam muito. Então, já havia uma confusão. Então, culturalmente, era vergonhoso para um homem a mulher julgar ele. E era muito constrangedor o marido ser julgado pela mulher. Por isso que ele Uhum. fala de ele quer aprender alguma coisa, né? Pergunte ao seu marido, porque é vergonhoso fazer isso na igreja. Então, foi assim que eu entendi. E como eu falei, aquela primeira parte, a mulher pode falar, pode cantar salmo, pode falar de doutrina, pode profetizar, pode orar em língua, desde que haja a interpretação, a mulher pode. Mas nesse momento, nesse contexto onde está de julguem, né? Então, a mulher deve ficar calada. Então, há 3 momentos que Paulo fala para ficar calado. Quando não há intérprete, o cara não fica orando em línguas, fica calado, orando consigo mesmo. Outro momento, quando o profeta está profetizando, se um outro tiver uma outra profecia, um vai profetizando após o outro, e não deve um interromper o outro, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, deve um profetizar e se cala, né? Aí o outro, né, pode profetizar assim, então, não interromper uns aos outros. E, por último,
as mulheres evitarem de falar no julgamento, especificamente aqui, nesse momento, elas devem ficar caladas. O que Aí a você acha, bagunça ia Ney? aumentar. A bagunça ia aumentar. Não, faz sentido. Ontem rapidamente, eu tinha olhado para esse lado cultural, né? Mas o que você trouxe aí abriu um outro. Quer dizer, primeiro, realmente fortalece isso, né? O contexto aqui do que ele está tratando. É que nós sempre tratamos esse texto como a ordem do culto, não é? Sempre nós trazemos esse texto aqui para estabelecer a ordem do culto. Mas, na verdade, se a gente olhar, ele diz assim, ó, quando vos reunis. Isso não quer dizer que eles estavam em culto, ainda que, né, a gente venha trazer para esse lado. Ele está dizendo, olha, quando vocês estão juntos, né, dentro disso que você trouxe aí, que me abriu aqui, Marçal, não pratiquem, né, o mesmo que vocês praticavam da onde vocês vieram, né? Você pega, por exemplo, as mulheres, qual que era, o que que tinha lá, né, com relação às mulheres? Tinha o templo a Diana, tinha o templo e lá quem mandava eram as sacerdotisas, as mulheres. Elas é quem falavam, elas é quem dirigiam, elas é quem cuidava Templo de de trazer. Diana, né? Oi? Templo de Diana. Isso, exatamente. Então, é esse contexto que Paulo está tratando. Ele está tratando o seguinte: olha, quando vocês estão se reunindo, vocês estão trazendo para a reunião aquilo que vocês faziam, né, nas suas religiões, da onde vocês se converteram. Então, isso com relação às mulheres, aí fecha tudo isso que você está falando. Não é para elas falarem nesse sentido, para não causar realmente essa confusão e humilhação, essa foi a primeira coisa que me veio, mas você trazendo o contexto da época ali, da tradição, me lembrei disso, que as mulheres conversam, muitas delas, elas vinham desses tempos, elas vinham dessa cultura, né? De que a mulher era o mecanismo não, era o mecanismo do divino ali, né? O divino delas, né? E, por outro lado, os gregos que também se convertiam aqui, eles tinham essa forma que você trouxe ali, que foi muito legal. Tinham essa forma como é que é? Dê a palavra para mim aqui. Do êxtase ali, você falou Uhum. do êxtase, entrar em transe, né? É, É aquela coisa de vou entrar no alfa, né? Mas isso tudo é um mecanismo de você estar se conectando a Deus, entre aspas, né? Para que ele flua através de você, ou seja, você fazendo algo para que o divino se manifeste. Então, isso está muito mais parecido ao misticismo mesmo, parecido né, ao centro espírita, parecido a. Enfim, está em torno do homem, né? Está em torno da heresia. Então, o que ele está tratando aqui realmente é o contexto de como eles estavam se portando quando se reuniam. Diferente lá de Atos, né? No início lá, que eles tinham tudo em comum, partiam entre si, vinham sobre o conselho dos apóstolos, etc. Eles estavam tendo uma iniciativa humana baseada nos costumes que eles tinham. Então, esse é o entendimento que parece que clareou mesmo com o que você trouxe aí. Porque se a gente trazer para o culto isso, como se fosse o culto cristão, aí é onde vira confusão, né? Porque, porque aí você pega assim, peraí, a mulher não pode falar no culto, a mulher não pode pregar no culto e etc. Porque a gente está olhando esse texto como sempre nós olhamos, como sendo o culto, a ordem do culto na igreja. Até eu me lembro que eu falei ontem, né, a respeito disso, eu falei assim, ó, isso aqui trata da ordem do culto, mas não é da ordem do culto. É a forma de se portar quando se reúne no corpo de Cristo, né? Então, é muito diferente. Aí, quando se reúne no corpo de Cristo, você não pode trazer os seus costumes.
Você não pode trazer o eu acho. Você não pode trazer mecanismos que tentam mostrar você como superior ao outro. Você não pode trazer mecanismos que tentam, né, levar você a mostrar aos outros que você está conectado com Deus, está em transe, está, né, extasiado aí na presença de Deus. Não, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E de cima para baixo vai atuar no corpo, na simplicidade de uns aos outros, do ouvir, né? Parece que não tinha ali a submissão. Quando ele fala assim, exorta, fala assim, ó, quando não estiver falando, o outro se cala. É a mesma coisa que estiver falando assim, você não respeita, não. Você não está reconhecendo que o outro é maior que você não está se colocando de baixo, em submissão, e etc, etc, etc. Então, ali era uma reunião, né, entre cristãos, né, entre pessoas que tinham se convertido, mas que ainda estavam bebendo leitinho, ainda estava presa como é que é, nas emoções, presas na, na flor da pele, né? Agindo pelo que sentia, agindo pelo que via, né? Agindo pela razão, ou seja, a cultura, né? Muito legal, Marcelo, muito legal. Muito, agora veio a luz completa mesmo. É isso Agora, mesmo, não é? ponto-chave é a explicação no 35, porque para a mulher é vergonhoso. Uhum. Mas não, ele não está pedindo para calar no resto das coisas ali, está pedindo para calar nesse quesito. Como Isso. no 28 ele fala para calar o cara que ora e não tem intérprete, e no 30 ele fala que o cara profetizou, senta, cala e deixa o outro falar, e aqui ele fala, nesse momento aqui, da confusão, as mulheres Uhum. fiquem Liberar, caladas, né? né? Rapaz, como é, E, como é importante, como é importante entender o contexto mesmo, né, Marcelo? Que coisa tremenda, tremenda. agora, tem o final aqui uma coisa interessante. É tudo a questão da versão da tradução na Bíblia, tá? Hum, Então, o 37 diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, alguns que achavam, né, profetas e tal, espiritual, e começava a profetizar lá, todo mundo tinha que meio que obedecer ele, aceitar o que ele falava. Mas Paulo está chamando atenção, ó, isso que eu estou falando, eu falo com autoridade, né? A autoridade que eu tenho de Deus, de Jesus, eu reconheço isso que eu estou falando, um mandamento de Jesus. Então, essa orientação é muito forte. Primeiro ponto, né? Se alguém ignorar, será ignorado. A ideia é que, se você desprezar isso, você será desprezado. E aí, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Aqui que a tradução ficou ruim. Por quê? hum, Porque não existe a palavra zelo, mas não hum, existe a palavra dom. A palavra aqui, no grego, é profetel. Não tem a palavra caris, doreia ou faneroses aqui. Aqui diz, procurai com zelo profetizar. Olha só, e essa palavra procurar com zelo o dom de profetizar, para mim distorce muito o texto, não distorce para nós?
Sim, aí leva a, a, a entender que a manifestação do dom, ou o dom, é você que busca, e não é Deus que distribui, ou Deus que manifesta. E, ó, você procura com zelo o dom de profetizar. E aqui ele Uhum. coloca com zelo profetel. Então, o que ele tá, Qual Paulo que é a está querendo? diferença dessa que você falou da palavra original, que aí é diferente, é esse profetel? Qual que é a- o que ele Não, diz que é não essa? é a palavra dom. O Ok. certo seria procurar e com zelo profetizar. E a palavra aí no original quer dizer o quê, E a literalmente? ideia, assim, com zelo profetizar ou a profecia, entendeu? Não o dom. Seria mais, então, ligado a fazer isso zelosamente? Profetizar com zelo, é isso. Com zelo, Não zelosamente. buscar o dom de profetizar, mas profetizar com zelo, porque só Faz, tem a faz palavra zelo e a palavra profetel, entendeu, Onei? sim. É isso que eu Esse estou ponto chamando. é Que, diferente que mesmo. essa tradução que coloca o dom de profetizar muda todo o sentido do texto aqui. Muda. Porque ele está dizendo assim, olha, ser zeloso para profetizar, ser temente àquilo que você está fazendo, temer a Deus naquilo que você está trazendo, né? E não usar da profecia para proveito próprio. Tem Eu acho, toda a razão. assim, Paulo concluindo, traduzindo numa linguagem, seria assim: olha, vocês podem profetizar, mas sejam zelosos, cuidadosos com isso. E Uhum. não É isso aí. proíba o falar em línguas. Ele está dizendo que pode falar em línguas e pode profetizar, ele não está proibindo isso. E hoje, nós estamos fazendo exatamente isso na igreja, proibindo. E não só proibindo, Não, mas não, proibindo por quê? não, 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 vamos dizer assim, não claramente, mas os pastores não querem que profetizem nos grupos e que nem orem em línguas também. É, e, Tá e certo, né? tem, sim, sim, parece que tem um sentido também de exortação, no seguinte sentido, olha, vocês que vão profetizar, tenham zelo, e esse fato dele dizer não proibais é assim, ó, não também não vai subir em cima do pedestal e dizer que falar em línguas é o menor, ou falar em línguas não deve existir. Só a palavra, só a profecia, só não. Realmente ele estabelece aqui, né, põe os pingos nos is aí, como diz o outro, né? Mas faz todo sentido essa questão do acréscimo aí, viu, Marçal? Esse acréscimo muda realmente. Eu sempre entendi errado esse texto por causa desse acréscimo aí. Você também, Ney? Porque ele está, se lê aqui, ele está incentivando a buscar o dom de profetia, de Isso profetizar. aí, E não é isso. isso aí. Aí junta com E não aquele é outro, isso. aí os melhores dons, que aí junta isso e aí junta esse. Aí vira o pentecostal, né? Só nós estamos certos e os batistas são muito, como é que é? Frio. Ai, 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 misericórdia, né, rapaz? Como o contexto, a cultura distorce a palavra, Aquele né? buscai os melhores dons, entretanto, buscai os melhores dons. Ali, esse entretanto é que faz a É o diferença. contrário. E eles É, estavam buscando os dons para se aparecerem.
entendeu? Vocês buscam os melhores dons, né? Eles buscam os melhores dons aí no sentido Mas assim, eu vou mostrar qual que é o caminho. né? E Portanto, aqui esse dom de profecia e o de orar em línguas, né, eram muito desejados porque esses dons davam um ar de, como é que fala? De espiritualidade e valorizando o culto estático, né, do êxtase espiritual. Então, é muito importante entender que, por isso que ele fala, tudo, porém, seja feito o quê? Com decência, né? ordem, decência. Forma correta, né? E com ordem, né? Que é sinônimo de zelo, né? Sinônimo de zelo isso, né? É, Ordem, é, decência. é isso aí, né? Boa. Então, é, esse texto tem que ser entendido dentro desses contextos, senão vai dar confusão. E, para mim, sempre pareceu muito injusto, né? As mulheres, porque aí, quando você entende que na primeira parte a mulher não é proibida de falar, Uhum. então você entende que ele não está dando uma ordem da mulher ficar o culto inteiro calado. Não faria sentido, né, exonerar a mulher aqui, porque a pregação de Paulo, ele é toda em cima, ó, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais livre nem escravo, né? Então, o que que ele está dizendo assim? Todos somos um. Então, e ele não coloca ali o gênero porque é irmãos agora, né? Então, é E, nesse ó, contexto. em Coríntios, 1 Coríntios 11, 5, diz que a mulher ora e profetiza. Aham. Então, não tem sentido achar que a mulher vai ficar, que ele está mandando que a mulher na igreja não vai abrir boca, vai ficar É. calada. Mas se entende que ela vai ficar calado nesse específico momento. Mas nos Aham. outros momentos, ela pode falar sim, ela pode cantar, ela pode orar, ela pode trazer revelação, ela pode trazer doutrina, mas nesse momento ela se cala porque é vergonhoso, dá um ar de insubmissão a mulher confrontar um homem ou apontar um erro de doutrina ou qualquer coisa. Culturalmente, né? Culturalmente, exato. Ou seja, evitar, para não causar escândalo, né? Então, é isso Para não aí. porque já é vergonhoso, né? Agora, É uma tipo mulher assim, é tipo assim, não naquela. tem homem no, é tipo assim, né? Não tem homem no pedaço aqui, não? Por exemplo, eu acho que eu vou perguntar nas reuniões, né? Nas Mas, reuniões. Marçal, assim, eu acho que, acho não, é o que está dizendo mesmo, né? É a cultura lá extrema, tudo aquilo que for escândalo, né? Tudo aquilo que gerar confusão, não faça. Então, se na sua cultura, no seu meio, né, é escandaloso, é contrário, né? Vai gerar confusão. A mulher falar, já era, não deve falar, porque é o mesmo sentido lá, né? Ai daquele que se escandalizar um dos meus pequeninos. Então, é escândalo. Então, tudo aquilo que promover escândalo tem que evitar. Não é uma questão de certo ou errado. É a mesma coisa do comer carne ou não comer, certo? É a mesma instrução, a mesma base. Então, não faça isso porque você vai escandalizar. Não faça isso porque o caldo aqui vai entornar, né? Pelo costume, pela tradição, pela cultura, não porque para Deus faz alguma diferença, né? É a mesma linha que ele exorta, exorta não, ele fala lá do comer ou não comer, como a gente leu ali nos capítulos passados, né?
Olha só, Ney, na cultura pagã, nas reuniões públicas, as mulheres, elas não falavam. As mulheres respeitáveis, tal, elas não falavam. Os espaços públicos de fala, geralmente, era reservado aos homens. E para a mulher, esperava-se silêncio público, entendeu? Ela não falar, não comentar. Então, Era um sinal de insubmissão, né? Ela falava. de respeito e de submissão. E era vergonhoso a mulher falar alguma coisa, né? Era falta de respeito, esse tipo de coisa a mulher falar. Isso nas reuniões públicas, né? Ali Nos para pagãos. a cultura grega. E aqui não. Aqui no culto, as mulheres tinham liberdade para orar, para profetizar, para fazer tudo. Só que no momento de julgar, ficava vergonhoso a mulher fazer isso. Então dá para entender melhor ainda, né? Neizão, o que a gente tira de prático disso tudo aí? Tirando, porque essa parte de toda a confusão. Essa questão que fica mais forte aí, para mim, é essa questão de fazer tudo com zelo, como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Então, onde o Espírito de Deus está, a ordem, a decência, a zelo, né? Não há confusão, há paz. E quando que não há paz? Quando eu entro na jogada. Mas o eu entra no meio, em todos os sentidos aqui, né? A mulher queria, eu faço a leitura inversa aqui, né? Ele está dando uma exortação para a mulher não falar, porque tinha mulher que estava falando e estava atropelando os homens lá. Então, por isso ele traz essa exortação. Então, é uma questão do ego, é uma questão do eu. Então, mais uma vez, né, a minha orelha aqui esquenta, nesse sentido, que quando eu estiver profetizando, quando eu estiver falando em nome de Deus, trazendo, né, o reino, como o Joel diz, né, falando na língua do reino, ou em qualquer momento da minha vida, eu tenho que ter zelo, porque a minha vida é uma vida de profecia, uma vida de testemunho, né? Enfim, o que me chama mais atenção e traz a aplicação para mim é essa questão do zelo. É não ser relaxado, ou seja, estar com atenção total naquilo que eu estou fazendo é realmente, né, profecia, é realmente para edificar, é realmente para, né, trazer a visão do evangelho, do reino, isso é zelo. Agora, quando eu faço displicentemente, quando eu faço sem ordem, quando eu faço do meu jeito, aí não tem zelo. Então, essa palavra pegou forte. Pega forte. Eu pedi para o IA fazer 3 modelos, Ney, de profecias que eram dadas naquela época lá, né? Uhum. O que você acha dessas profecias que eu vou ler para você, você dá uma olhada. A profecia 1, correção e arrependimento e centralidade de Cristo, né? Assim diz o Senhor à sua igreja que está em Corinto. Tenho visto vossas reuniões e conheço vossas obras, mas entre vós há divisões, vanglória e busca por reconhecimento. Alguns se dizem espirituais, mas esqueceram que o meu espírito não opera na confusão. Volte-se novamente para Cristo, que foi crucificado por vós e é a única cabeça da igreja.
não façais do dom motivo de exaltação pessoal, mas um serviço de amor. Se vos humilhardes uns diante dos outros, o meu espírito operará com poder entre vós, e a minha paz governará vossas reuniões. Rapaz, se o cara desse uma profecia dessa, era um tapa na cara, não era de pelica, não, era tapa com luva de ferro, né? A segunda, exortação à maturidade espiritual. O Senhor diz: eu vos chamei para crescerdes até a maturidade em Cristo, mas ainda há entre vós zelo sem entendimento. Não sejais como crianças, levados por todo o vento de manifestação, mas sede maduros no entendimento e simples no coração. Buscai os dons que edificam, não os que impressionam. O meu desejo é formar em vós um corpo ajustado, onde cada membro serve em amor e Cristo é glorificado. Permitir que o meu espírito vos conduza pelo caminho da edificação e não pelo desejo de destaque. É muito forte uma palavra dessa, né, Ney? Eu acho que está faltando palavras assim que exortem a igreja, né, Ney? Vai, Só manda a falta terceira. Aí aí depois eu vou falar o que me veio o coração aqui, vai lá. o Senhor fala à sua igreja, consolação e esperança em meio às lutas. Sei das pressões que enfrentais nessa cidade, das tentações e das perseguições por causa do meu nome. Não penseis que estou distante, pois eu caminho no meio de vós. Assim como vos chamei das trevas para a minha luz, também vos fortalecerei para permanecerdes firmes. Guardai-vos no amor, perseverai na fé e mantende a esperança viva. Ó, amor, fé e esperança. Pois aquele que começou a boa obra em vós a contemplará. Permanecei em Cristo e o meu espírito vos sustentará até o fim. Então, algumas observações. Primeiro, as profecias eram dirigidas à igreja, não a indivíduos isolados, centrados em Cristo como a cabeça, alinhados com o ensino apostólico, com tom pastoral, correção, exortação, consolo. Não trazia novas doutrinas e eram compreensíveis e julgáveis pela a Assembleia. Bom, fala, Ney, qual que é a sua impressão? Profecia sempre foi muito mais ligada à exortação, né? Se você pegar lá no Velho Testamento, quando fala sobre profecia ou profeta, falava assim, o profeta está vindo aí, a turma já ficava tremendo no joelho já, né? Isso era o que diz. Então, essa questão da profecia, parece que tem uma impressão de que hoje a definição de profecia no meio da igreja é algo que está muito mais voltado à manifestação do que realmente a profecia. Né? Ou seja, nós olhamos a profecia como, ó, ele é profeta, a profecia e não sei o quê, como benefício. E o na verdade. E como você pegou ali, ó, você pode observar as três sugestões que foram dadas, e considerando que aí ela reúne tudo aquilo que foi escrito pelo homem, que estava na mente do homem, do entendimento da palavra, ele pega tudo, reúne isso, ou seja, é um compêndio, vamos falar assim, é a igreja falando, né?
os irmãos falando. Considerando isso, você vai ver que as três estão falando de exortação. Ela está exortando, ó, vocês estão andando por um caminho, e não é esse, é para esse outro caminho aqui. Então, essa é a definição que a gente precisa restaurar. Né? O que é profecia? Profecia é para a edificação do corpo através, e é uma manifestação de exortação, de dar, né, a direção, né? Ó, sai daqui, vai para lá. Né? Não é para indivíduos de fato, como hoje nós vemos. Né? Hoje a profecia está mais como quiromancia, está mais como quiromancia do que qualquer coisa. Né? A pessoa que é usada nesse contexto, né, que a gente define, lá tem uma profeta. Quando a pessoa fala assim, lá tem uma profeta, ele está se referindo à profecia para o indivíduo. Vou lá para Deus falar comigo, né? Vou lá para Deus falar comigo. Então, é individual. E eu não consigo enxergar aqui nesse contexto que ele está falando que é profecia individual. É para a igreja mesmo. Então, é para a exortação da igreja, para, vamos dizer, recálculo de rota, né? Desviou, está andando torto. Ele traz a igreja para o contexto. Então, é algo que não está definido na nossa cabeça pela cultura religiosa que nos foi imposta. Né? Essa cultura do sobrenatural, entre aspas, que é muito mais misticismo do que a fé no divino. Né? Muito mais misticismo essas questões de dons na cabeça da igreja hoje do que a fé no divino, do que vindo algo de Deus, do que sendo algo que transcende a mente humana, né? Então, essa é a observação que eu queria fazer, que ficou claro aí nas três profecias, os três modelos de profecia, que é isso. E você sentiu falta, falou, a igreja não faz isso hoje. Não faz por quê? Porque não entende o que é profecia. Porque não respeita o que é profecia. Não respeita o dom de Deus. Ela busca o que para si é interessante. Aqui nós temos todos os dons, ó, aquela lá, irmã profeta, aquele lá não sei o quê, aquele outro. Sim, tem os dons, né? Carismas, né? Que você nos ensinou aí. Mas tudo vem de Deus. E nós temos que reconhecer. E tudo aquilo que vem de Deus é direção para nós sairmos do caminho que a gente está e se voltar a Ele, nos convertermos a Ele, nos arrependermos dos nossos caminhos, nos arrependermos das nossas andanças. E não é para provar, ou para falar se está certo, ou para casar alguém, ou para... Não, não é nada disso. É o Evangelho, é a missão, é em torno da missão, em torno do Evangelho. Então, é em torno do corpo de Cristo, da vida no corpo de Cristo. Então, tudo aquilo que a gente vê numa profecia que carrear para o indivíduo, ou até mesmo para aquele grupo, para aquela comunidade, né? Querer dar evidência para ela, ou falar, né? Cristo não falaria nada disso, olha, vocês estão, né, melhores que os outros, ou a profecia que vem para condenação, vocês, não, Pedro, quando havia condenação, sabe o que ele falou lá para, como é que chama o casal lá? Ananias e Safira, né? Olha só, Ananias chegou lá, o que Pedro falou para ele? Por que mentiste a Deus? E puf, o cara caiu morto. Aí a mulher veio na mesma onda combinada com o marido, falou a mesma coisa. Ela falou, por que você mentiu ao Espírito? Puf, morreu. Ele não falou mais nada. Então, nós temos que procurar, né, morrer para essas mentiras, esses enganos que a gente se deixa levar. Eu acho que essa é o ponto mais forte. Isso ele resume no zelo ali. Ele resume nessa palavra, nessa condução de ordem, de decência. Não é ordem e decência humana, é ordem e decência do céu, como o Joel diz, né? Do divino. E a ordem e decência do divino não é comparada com a nossa ordem e decência. A ordem e decência divina é respeito, é submissão, é obediência, é
não ser indiferente àquilo que estão falando, né? Procurar saber, né, nas escrituras, quando fala julgar aqui, não é o certo ou errado, é alinhar com a verdade, alinhar com as escrituras. Olha, aquilo que o profeta está trazendo, ou seja, quem está falando está trazendo, está alinhado, né? Tem a essência de Cristo. Se não, não é profecia, não é para direção. Então, é isso que veio ao coração nesse contexto todo, como aplicação, sabe, Marcelo? E olhar para o nosso povo, aí me vem o texto lá que diz assim: vocês perecem porque lhe falta o conhecimento. Né? Que conhecimento é esse? É o conhecimento que Jesus falou lá: ó, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro. Então, não é o conhecimento intelectual, é esse conhecimento de zelo, de ordem, de decência. Rapaz, o negócio fica pesado cada vez mais, se a gente for olhar, né? Não é de relaxo, não é de displicência. O Nossa. displicência é a música do... A displicência, que eu estou dizendo aqui, eu vou exagerar de novo, é a música lá do Bebum, lá, como é que fala? Deixa a vida me levar, ou leva eu, ou seja, deixar as coisas andar, né? Então, Ó, uma coisa importante, quando você lê aqui o texto aqui, né, o 14, 3 e 4, diz assim, você está conseguindo ver aí, Ney? Tá, né? tô vendo. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aí. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aqui, nitidamente, ele contrasta um dom que foca o indivíduo e um dom que foca a comunidade, que é a igreja. Você E os viu dois têm o aqui? objetivo. Então, Sim. Os dois têm fica o claro. objetivo de edificar, né? Os dois têm o objetivo de edificar. Só que o foco É, é individual, o outro é comunitário. Então, fica bem claro que o foco da profecia não deve ser indivíduos, deve ser a comunidade. Pode ter profecias individuais? Lógico que pode e tem profecias individuais, mas isso aqui parece que os casos individuais vêm mais como exceção e não como prática regular. E parece que as profecias hoje giram muito mais, inverteu, né, Ney? Elas não são tão coletivas, elas inverteu, são muito individuais. inverteu, ou a gente está atribuindo profecia àquilo que não é profecia. Entende? Que é isso que está dando. O individual é individual. Ele está fazendo uma distinção aqui. Então, nós estamos atribuindo a profecia para aquilo que é individual, né? E o que é individual atribuindo para a profecia. Não é isso? Eu acho que aí falta esse tipo. Quando você lê essas profecias, aí você vê realmente o ministério profético exortando, Exato. ensinando, consolando. Mas as E aí, profecias hoje parece que não fazem isso com a igreja. Por isso que e aí ele faz quer todo. Olha que só, profetize mais, mas profetizem buscando edificar, exortar e consolar. nessa definição, nesse entendimento, fortalece mais ainda o porquê a mulher não deve falar nesse sentido, lá no contexto da época, né? Porque é exortação, aquilo que você falou, exortar não é coisa da mulher, é coisa do homem para a cultura da época.
Então, é fato, é isso mesmo. Tem um forte viés cultural nesse contexto aí, e a gente tem que considerar isso para entender o que é profecia. O que está querendo trazer aqui realmente é isso que a gente acho que está entendendo, né? E realmente ele está definindo o que é profecia. Ele está secando o que é uma profecia. Uma profecia é para dar direção, exortar o povo, edificar o povo no caminho. Acho que é Né, isso. eu acho que eu tenho um estudo sobre ministério profético, eu vou ter que pegar esses capítulos para uma. O que você achou desses modelos que o IA produziu de profecia? Você acha que ajuda ou atrapalha? O que você sentiu? Eu acho que o que tem que ficar claro para a gente com os três é o quê? É que é exortação, é que é para o caminho. Se você vê, né, a IA pegou ele fez um mix, né, dos textos que dão direção para o caminho, que dão direção aonde a gente tem que andar, né? Você pode pegar. O modelo é exortação, o outro é edificação e o outro é consolação. Ele Então, colocou mas se três. você pegar o contexto mesmo, ele está dando direção. Só vamos dizer, o tema é diferente, mas ele está dando a mesma, está dando direção. Ele está falando, ó, vocês estão andando assim, mas tem que andar assim, nos três, né? Ou vocês, oi? Sempre corrigindo, né? Sempre corrigindo o rumo. É isso aí. Então, a essência da profecia é correção de rumo, é chacoalhão mesmo. Oh, vem cá, você está fugindo aqui, a corda está curta, vai arrebentar, vem para cá. Entendeu? Eu acho que o Joel tinha que estar nesses dias aqui, né? Rapaz. Para ele Ah, aprender isso aí, porque eu acho que ele não deve ter esses conceitos aqui, né? Provavelmente. Porque eu nunca vi ninguém falando isso, nem é, vai ninguém enriquecer ensina. muito vai enriquecer muito aquilo que Deus tem dado para ele nesse sentido aí. Vai enriquecer demais, porque ninguém ensina isso e todo mundo entende errado esses textos por causa das traduções, né? Pô, chega lá procurar e com zelo o dom de profetizar, nossa, isso aí dá uma distorção muito grande. E Rapaz, juntando ele, entretanto, buscar os melhores dons, né? É, sabe o que parece isso? É que nem você está na roda lá de pessoas que você não conhece, a primeira pergunta que você fala é o que você faz na vida? Né? Qual que é a sua expertise? Onde você trabalha? E não sei o que, as características da pessoa, né? Quase que é a mesma coisa. Dentro da igreja, assim, que dom você tem? O que você faz? E não sei o que, e não tem nada a ver. Isso não é nosso. Ney, será que com o IA você consegue fazer uma mensagem pegando o 12, 13 e o 14, hein? Dá para trazer. Inclusive, a única coisa Tudo que precisa. isso que nós falamos, Aham, porque sim. isso que nós falamos, eu acredito que eu nunca li num livro algo sobre isso, Ney. Não, E nunca e é interessante. Você tem, enxergando com clareza isso aqui que nós estamos enxergando, né? Não é verdade? sim. Uma coisa, Marçal, que eu tenho feito alguns testes, algumas experiências aí relacionado àquilo que não é muito extenso, não. Tipo, eu estou acompanhando lá o grupo o Steve, estou junto com eles lá, estou aqui, né? E estou tentando colocar na cabeça do Naldo, do pessoal que está em volta, esse conceito do diariamente, esse conceito de vida com Deus, né? Uma coisa que eu tenho percebido, cara, tanto lá
naquele formato das 6 horas, quanto esse verdadeiro rabruto aqui dos 2 ou 3, né? E também a quem não está praticando isso, uma coisa muito interessante, que no ajuntamento, na comunidade, Deus tem trazido, é aí que ele flui. Então, o que você está falando assim, que nós nunca tínhamos tido entendimento, é o Salmo 133 lá, cara, sabe? Ó, quão bom e com suave é que os irmãos estejam em união, em unidade, em comunhão. Ali, né, lá no final ele diz, ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Só que antes ele diz, olha, é como óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre as orlas, né, passa pela barba, desce sobre as orlas. Depois ele fala, é como o orvalho do Hermon, né, sobre terra seca e etc. Olha só o que acontece quando a comunidade está em torno de Cristo. A motivação está em torno de Cristo, independentemente do que defende, ou individualmente do que fala. É Cristo se manifestando, cara. Isso é Jesus se manifestando. Jesus, nós estamos dando ouvidos a Jesus quando nós nos reunimos, né? Óbvio que tem lá um risco maior lá no grupo maior das 6 horas lá, porque tem teólogos, etc. Mas eu tenho percebido o quanto Deus tem transformado o coração desses caras que estavam só fixados na palavra e no conhecimento intelectual. Os caras começam falando um monte, né, dando, assim, que dá até vontade de desligar o negócio de tanta, né, de tanta conhecimento humano que vem trazendo. Só que ao longo do tempo, cara, você vai vendo o cara ficar quietinho, você vai vendo o cara, sabe? E aí você vê que Deus está trabalhando. Mas por quê? Porque a comunidade, o propósito de corpo, de ouvir o outro, de considerar que Deus fala através do outro, não só através de você. Considerar que o outro sabe mais do que você, mesmo que os seus olhos mostrem que não. Sabe? Essa coisa, né, tem mostrado para mim que o poder todo está no corpo de Cristo mesmo. A manifestação de Cristo não está fora do corpo de Cristo. Não está fora da unidade de propósito. Ela está no corpo. Então, e aí o que você está falando é justamente algo que Deus está trabalhando no meu coração com essa questão da IA, né? Que é o que Cristo está falando. Independente do que a gente conclui aqui, do que a gente analisa, Deus está falando. E estratificar isso, olha, o que Jesus realmente está falando. E aí o que você falou aí é pegar aquilo que Deus falou conosco nesses 3 capítulos aí e trazer à tona, trazer uma mensagem para ser multiplicada. Louvado seja o Senhor por isso, entendeu? Eu vou pegar só para você ver, eu comecei a fazer a síntese das reuniões nossas lá, e a das reuniões nossas aqui. Cara, você vai ficar doido em ver. Parece que realmente é uma única voz, a voz de Cristo, com um único propósito, de quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade e a soberba do nosso coração. É incrível, mas eu vou te passar algumas sínteses lá, que a IA pegou da reunião. Na reunião, se você ouvir a reunião, você fala, pô, o cara lá é o Valdirzão que está falando, é meio pancada na cabeça e não sei o quê. O outro lá, muito religioso. Só que a hora que você estratifica isso, fala, caraca, velho, Deus estava falando e eu estava olhando, medindo com o irmão. Ou seja, estava duvidando de que ele estava falando através de Cristo. Rapaz, é muito tremendo, Marcelo. Isso que você está fazendo, vamos fazer sim. Vamos transformar essa voz de Cristo Ué, você está dando aqui para multiplicar, né? Ele não falou lá para a samaritana? Se você beber. Agora, assim que acabar, vou tentar trabalhar um pouco isso aqui, porque isso aqui é uma revelação muito grande, hein, Ney? Ah, sim. Sim. Muito E grande. vamos assim, ó. Nós lemos 2 vezes, né? Amanhã.
o desafio de amanhã, depois friou. Estava assim, nós entramos na primeira leitura perdido, né? Caraca, o que está falando aqui? Na segunda foi fruto do quê? De examinar, não é? De se aprofundar, foi fruto de buscar. Aí ele trouxe. Agora, amanhã pode ser que tenha a conclusão, né, serena, da voz de Deus, né, suave, etc. Não, sabe, Amém. só um insight aqui, só. Vamos Mas orar, amém, se vamos fazer isso. Aham. vamos orar e se tiver algum pecado, já aproveitar para confessar, né? Senhor, muito obrigado, Pai, porque isso é a revelação da atenção que o Senhor dá para nós, Senhor. Senhor, eu não tenho como agradecer, e essa palavra é muito pequena para Ti, Senhor, mas eu sou grato por tudo isso que temos vivido nesses dias, por todas as exortações que o Senhor tem nos dado, por todas o entendimento mesmo, ó Pai, que o Senhor tem dado. Não a interpretação mais, ó Deus, relacionada à cultura nossa, aquilo que temos na mente, mas o entendimento da verdade, Pai. Obrigado, porque mesmo sendo o que somos, o Senhor tem nos feito, Pai, instrumentos em tua mão, Senhor. Eu creio nisso. E nós não queremos guardar isso para nós não queremos inchar, ó Pai. Nós não somos reservatórios, não. Nós somos fontes transbordantes, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Recebe a minha Jesus. gratidão, minha oração. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que toda vez que eu dou um estudo, ontem eu dei um estudo, eu me ensoberbeço, Senhor. E por isso eu peço perdão a Ti, me dá um coração humilde, Senhor, que reconheça que é o Senhor, não é minha capacidade, e não adianta ter capacidade se não for o Senhor falando. Por isso me perdoa, porque muitas vezes quando eu dou estudos, como eu fiz ontem, a minha tendência sempre é me exaltar, me vangloriar disso, me ensoberbecer, me perdoa por isso, Senhor, que eu sou realmente, meu ego, meu orgulho é muito forte, eu preciso crescer mais na humildade, Pai. E estou aqui confessando, tentando quebrar isso na minha vida, Pai. Que hoje seja um dia glorioso na Tua presença e que nós possamos ter mais compaixão, gratidão e trazermos palavras proféticas que edifiquem, e exortem e consolem os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Marcelo. Amanhã a gente se vê, Ney. Até mais. Tá, assim que o Google liberar o vídeo aí, já vamos trabalhar em cima, tá? Valeu. Valeu, até mais.